Mãe, eu não quero você no meu casamento. Quando ouvi essas palavras saindo da boca da minha própria filha, senti como se tivessem arrancado meu coração com as mãos. Foi como ver 30 anos de amor, sacrifício e noites sem dormir sendo rasgados de uma vez só. Naquele instante, o ar parecia mais pesado, o chão fugia dos meus pés, e eu percebi que a dor de uma mãe não grita, ela silencia. É um tipo de dor que queima por dentro, como uma agulha atravessando o peito ponto por ponto. Mas antes de continuar, me diga uma coisa. Você acha que uma mãe deve aceitar qualquer coisa em nome do amor? Se sim, comenta aqui de onde você está assistindo. Se não, deixa um like agora e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir vai te fazer pensar sobre até onde o amor de uma mãe deve ir. Meu nome é Dona Lúcia. Tenho 61 anos e moro sozinha, num pequeno apartamento em Muca, São Paulo. Sou costureira, vivi minha vida entre tecidos, linhas e sonhos. Quando perdi meu marido, prometi a mim mesma que daria à minha filha, Camila, tudo o que eu nunca tive. Trabalhei dias e noites, costurei vestidos de festa para mulheres que mal lembravam meu nome, mas cada ponto que eu dava era para ela, para o futuro dela. Eu só não sabia que um dia, a mesma filha que eu criei com tanto amor me olharia nos olhos e diria que eu não era boa o suficiente para estar ao lado dela no dia mais importante da vida dela. Quando Camila nasceu, numa madrugada chuvosa de março, eu olhei para aquele rostinho pequeno e senti que o mundo inteiro cabia dentro daqueles olhos. Era só nós duas, e de alguma forma, eu sabia que seria assim para sempre. A enfermeira me entregou aquele pacotinho de amor e disse: "Parabéns, mamãe." Naquele momento, prometi a mim mesma que faria tudo por ela. E fiz. A vida nunca foi fácil. Quando meu marido, Paulo, morreu num acidente de ônibus, Camila tinha só 7 anos. Lembro da noite em que recebi a notícia, o telefone tocando, a voz fria do policial do outro lado dizendo: "Sinto muito." Foi como se o tempo parasse. Eu queria gritar, mas o grito ficou preso na garganta. No dia seguinte, olhei para minha filha dormindo e percebi que não podia cair. Ela precisava de mim. Comecei a trabalhar como costureira num ateliê do bairro de Muca. As mãos doíam, os olhos ardiam, mas eu nunca reclamei. Trabalhava até de madrugada, costurando vestidos de festa para mulheres ricas que me chamavam de querida, mas nem sabiam meu nome. Eu sorria e dizia obrigada, pensando na mensalidade da escola da Camila. A cada real que eu ganhava, uma parte ia para o aluguel, outra para o caderno novo, o uniforme, o lanche. Às vezes, eu mesma ficava só com café e pão dormido no jantar, mas a Camila sempre tinha comida quente no prato. Quando ela fazia aniversário, eu preparava bolos simples de chocolate e cantava parabéns com o coração cheio. Ela sorria e dizia: "Obrigada, mãe. É o melhor bolo do mundo." Eu acreditava. Os anos passaram e minha menina cresceu. Sempre estudiosa, curiosa, sonhava em ser designer. Dizia que queria transformar espaços simples em lugares lindos, com personalidade. Eu via nisso um pouco de mim, porque também sempre tentei deixar minha vida mais bonita, mesmo com tão pouco. Quando ela passou na faculdade de design de interiores, foi o dia mais feliz da minha vida. Fui até a universidade com ela no primeiro dia de aula. Segurei a mão dela no portão e disse: "Vai e brilha, minha filha, o mundo é seu." Camila sorriu e me abraçou. Nunca vou esquecer daquele abraço. Mas estudar era caro, muito caro. Tive que vender o único colar de ouro que minha mãe me deixou e também o carro velho que usávamos para ir ao mercado. Fiz isso sem pensar 2 vezes. Para mim, era um investimento no futuro dela. Trabalhei ainda mais. Aceitava encomendas de vestidos de casamento, formaturas, tudo o que aparecia. Lembro de uma noite de inverno, estava terminando um vestido de noiva. A linha escapava da agulha porque meus dedos tremiam de frio. Camila acordou e veio até mim. "Mãe, vem dormir, já é tarde." Eu olhei para ela e disse: "Vou já, meu amor. Só falta terminar esse último ponto." Ela me abraçou por trás e sussurrou: "Você é a melhor mãe do mundo." Naquele instante, toda a dor desapareceu. Quando ela se formou, em dezembro de 2017, chorei do início ao fim da cerimônia. Ela subiu no palco, recebeu o diploma e me procurou na plateia.
Nossos olhos se encontraram e senti orgulho como nunca antes. No final da festa, ela me deu um porta-retrato com uma foto nossa abraçadas. Atrás estava escrito para a mulher que sacrificou tudo por mim: "Eu te amo até o infinito." Aquela frase ficou gravada em mim como uma tatuagem. Eu jurava que nada no mundo quebraria o amor entre nós. Nos anos seguintes, as coisas começaram a melhorar um pouco. Consegui guardar algum dinheiro, principalmente depois que minha tia Regina faleceu e deixou uma pequena herança. Não era muito, mas foi o suficiente para eu comprar um apartamentinho e investir em uma maquininha de costura nova. Pela primeira vez, senti tranquilidade. Camila também estava indo bem. Conseguiu um emprego num escritório famoso no Rio, começou a se vestir diferente, andar com gente importante. Eu ficava feliz, mesmo sentindo saudade. Sempre que ela vinha me visitar, trazia histórias novas, mostrava fotos de projetos lindos. Ela falava empolgada e eu ouvia orgulhosa. Até que, um dia, ela chegou em casa com um brilho diferente no olhar. Estava apaixonada. Falou sobre Eduardo, um empresário de Ipanema que tinha uma loja de carros importados, disse que ele era gentil, bem-sucedido, educado. Eu sorri e disse que só queria vê-la feliz. Quando ele veio jantar pela primeira vez no meu apartamento, lembro exatamente da sensação. Ele entrou, olhou em volta com aquele olhar rápido, avaliando cada detalhe da casa, os móveis simples, o cheiro de comida caseira. "A senhora mora aqui sozinha, dona Lúcia?" perguntou num tom curioso demais. Camila respondeu rindo sem graça. "Sim, é pequeno, mas aconchegante." Eu percebi que ela disse pequeno antes de aconchegante. Foi um detalhe, mas dentro de mim soou como um alerta. Nos dias seguintes, Camila começou a me visitar menos. Antes, vinha 3 vezes por semana. Depois, uma vez a cada 15 dias. Quando eu ligava, ela atendia apressada. "Mãe, estou no meio de uma reunião. Depois te ligo." Às vezes não ligava. Eu tentava entender. Jovens são ocupados, têm suas vidas. Mas no fundo, sentia falta do barulho da risada dela na cozinha. No aniversário dela, em março do ano seguinte, fez uma festa num restaurante chique em Leblon. Fui animada. Comprei um presente caro demais para o meu bolso. Um colar delicado que ela tinha comentado meses antes. Quando cheguei, ela me recebeu com um beijo rápido no rosto e olhou para minha roupa. "Mãe, você veio com esse vestido?" Era o meu vestido azul, o mesmo que usei no batizado dela, nas formaturas, nas festas da igreja. Estava limpo, passado, bonito aos meus olhos. Perguntei: "Por que, filha?" Ela respondeu: "Nada, deixa pra lá." E trocou um olhar com Eduardo. Eu entendi, sem precisar de mais palavras. Durante o jantar, os amigos dela falavam sobre viagens, carros, apartamentos em bairros caros. Eu sorria, mas me sentia fora de lugar. Quando fui embora, Camila me abraçou e disse obrigada por vir, mãe, mas sua voz estava distante. No domingo seguinte, preparei frango assado com farofa, a comida que ela sempre amou. Ela veio almoçar comigo, mas ao sentar à mesa, cutucou a comida com o garfo e disse: "Mãe, você ainda faz essas coisas? Eu e o Eduardo estamos evitando carboidrato." Tentei rir, mas engoli seco. "Mas você sempre amou minha farofa", disse. Ela respondeu fria: "Eu era criança, mãe. As pessoas mudam." Depois desse dia, percebi que algo dentro dela realmente tinha mudado, e talvez algo dentro de mim também. Mesmo assim, quando ela contou que tinha ficado noiva, eu me enchi de alegria. Levei champanhe, abracei, chorei. "Deixa eu pagar o casamento", ofereci. "É o meu presente." Ela me abraçou forte. Pensei que aquele abraço era de amor, mas hoje entendo que era de conveniência. Nos meses seguintes, paguei tudo. Buffet, decoração, vestido, fotógrafo, banda, convites, tudo no meu nome, com o meu cartão. Fiz com orgulho, acreditando que estava realizando um sonho de mãe. Mas aos poucos, começaram os sinais. Um olhar, uma frase atravessada, um silêncio desconfortável. Eduardo insistia em decidir tudo. Camila apenas concordava. Um dia, ele disse: "Seria melhor se ninguém soubesse que a senhora está pagando. Pode ficar feio para a imagem da família." Eu sorri e disse tudo bem,
mas dentro de mim uma ferida se abriu. Foi nesse momento que percebi que o amor de mãe é uma estrada de mão única. A gente dá, dá e continua dando. Só não imagina o dia em que o carro vem na contramão. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Cada escolha, cada palavra dela, cada gesto pequeno, parecia me empurrar mais para fora da vida dela. Eu não queria acreditar, mas a cada visita, a distância entre nós crescia. Naquela noite, quando terminei de ajustar o último detalhe do vestido azul marinho que planejava usar no casamento, olhei no espelho e senti orgulho. Pensei, vai ser o dia mais bonito da vida dela, e eu estarei lá, vendo minha filha casar. Mal sabia eu que esse vestido, feito com tanto amor, seria o símbolo da dor mais profunda da minha vida. E foi assim, com o coração cheio de esperança e a alma cansada de tanto amar, que eu me preparei para o dia em que tudo desmoronaria de uma vez. O dia 15 de novembro de 2023 começou como qualquer outro. O sol entrava tímido pela janela da minha sala e o cheiro de café recém-passado se misturava com o som do rádio tocando baixinho. Eu estava feliz, ajeitando o vestido azul marinho que tinha mandado fazer para o casamento da Camila. Faltavam 11 dias. 11 dias para ver minha filha vestida de noiva, para ver o sonho de toda uma vida se realizar. Bati na porta dela por volta das 5 da tarde. Quando abriu, percebi de imediato que alguma coisa estava errada. O rosto dela estava tenso, o olhar frio. Ao lado dela, Eduardo, de braços cruzados, com aquele sorrisinho de canto de boca que sempre me incomodou. Mãe, a gente precisa conversar, ela disse. Entrei devagar. Sentei no sofá e fiquei segurando a sacola com o vestido. O silêncio era pesado, quase sufocante. Camila respirou fundo, olhou para mim e disse, sem hesitar: Mãe, eu não quero você no meu casamento. Por um instante, o mundo parou. Senti o coração disparar, o estômago gelar. Parecia que alguém tinha arrancado o ar da sala. O vestido que eu segurava começou a escorregar das minhas mãos, mas eu o segurei firme, como se aquele tecido fosse a única coisa que ainda me mantinha de pé. Como é que é, Camila? Perguntei, tentando manter a voz calma. Não é nada pessoal, mãe. É só que... Ela hesitou por um segundo, mas Eduardo se adiantou. O casamento vai ser algo muito sofisticado, dona Lúcia. Gente importante, empresários, políticos. A senhora entende, né? Tem um certo padrão que precisa ser mantido. Olhei para ele e depois para minha filha. Ela abaixou os olhos. E eu não me encaixo nesse padrão, é isso? Perguntei devagar. Não fala assim, mãe, disse ela, visivelmente irritada. É que o Eduardo e a família dele têm uma reputação e eles são exigentes com aparências. Eu senti a garganta apertar, mas não deixei que a voz tremesse. Então é por isso que você me pediu para não contar a ninguém que fui eu quem pagou o casamento, né? Para não manchar o padrão da família. Ela ficou em silêncio. Eduardo olhou o celular, impaciente. Foi ali, naquele instante, que percebi que a menina que eu criei com tanto amor não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher que sentia vergonha de mim. Mas antes de continuar, me responda uma coisa. Você concorda com a atitude da Camila? Se sim, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Se não, deixe um like agora e se inscreva no canal, porque o que vai acontecer a seguir vai te deixar sem palavras. Voltei a olhar para minha filha. Ela parecia distante, fria, como se cada palavra que dissesse fosse cuidadosamente medida para não parecer sentimental. Você sempre foi exagerada, mãe. Não precisa dramatizar. Eu sorri. Um sorriso triste, cansado. Exagerada? Camila, eu te criei sozinha. Trabalhei noites inteiras costurando, enquanto você dormia. Vendi meu carro, minha joia, tudo para você estudar. E agora, você me diz que eu sou um problema de imagem? Ela suspirou, como quem quer encerrar a conversa. Mãe, por favor, eu não quero discutir. Só aceita, tá bom? Vai ser melhor assim. Eduardo completou. A senhora pode assistir pela transmissão ao vivo. Vai ser mais confortável para todo mundo. Foi nesse momento que eu senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, era clareza. Uma calma estranha tomou conta de mim,
como se tudo fizesse sentido de repente. Peguei o celular, olhei para eles e disse: tudo bem. Se é isso que vocês querem, tudo bem. Mariana, ou melhor, Camila pareceu confusa com minha reação. Eduardo até riu. Sabia que a senhora ia entender, dona Lúcia. Mas o que eles não sabiam é que eu já tinha decidido o que fazer. Cada fornecedor, cada contrato, cada centavo daquele casamento estava no meu nome. E bastava uma palavra minha para tudo desaparecer. Enquanto eles falavam, abri o aplicativo de mensagens. Primeiro, mandei uma mensagem para o buffet. Olá, Marcelo. Aqui é Lúcia, mãe da noiva. Preciso cancelar o contrato imediatamente. Favor confirmar. Depois, a floricultura. Boa tarde, Caroline. Cancelar toda a decoração do casamento. Urgente. Logo em seguida, o fotógrafo, a banda, o ateliê do vestido de noiva, o salão, a gráfica, o bolo, tudo. 13 mensagens enviadas, 13 confirmações pendentes. Enquanto digitava, ouvi a voz da Camila ao fundo. Mãe, você está ouvindo? Perguntou impaciente. Estou sim, minha filha. Pela primeira vez, estou ouvindo de verdade. Ela franziu a testa. Eduardo mexia no celular. Foi quando o primeiro som ecoou pelo apartamento. Ping. Depois outro. E outro. Camila olhou o próprio celular. O que é isso? Murmurou. As notificações começaram a pipocar uma atrás da outra. Ping. 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 Ela desbloqueou o aparelho. Os olhos se arregalaram. Eduardo se aproximou e perguntou: o que foi? Ela leu em voz alta, a voz trêmula. Buffet cancelado. Floricultura cancelada. Fotógrafo cancelado. Virou-se para mim, pálida. Mãe, o que você fez? Eu me levantei, calmamente. Coloquei o celular no bolso e disse: você disse que não queria uma mãe simples, uma costureira, no seu casamento. Pois não precisa se preocupar. Agora não vai ter casamento nenhum. Ela deu um grito. Mãe, não. Você não pode fazer isso. Posso sim, respondi. Todos os contratos estão no meu nome, pagos com o meu cartão. Eduardo se levantou de repente, o rosto vermelho. Isso é loucura! A senhora não tem esse direito! Tenho. Sim, respondi firme. O dinheiro é meu, a decisão também. Camila começou a chorar, desesperada. Por favor, mãe, desfaz isso. Eu errei. Foi o Eduardo que... Não, minha filha. Não joga a culpa nos outros. Você concordou com tudo. Você me olhou nos olhos e disse que eu não era boa o suficiente. Ela soluçava. Eduardo gritava ao telefone com o buffet, tentando reverter o cancelamento. Como assim impossível remarcar? Eu pago o dobro, berrava. A cada palavra dele, mais mensagens chegavam confirmando os cancelamentos. Eu olhei para minha filha e vi algo novo no rosto dela. Medo. Não de perder o casamento, mas de perceber o que tinha feito comigo. Ela tentou se aproximar, me segurar pelo braço. Mãe, por favor, eu sinto muito. Eu fui horrível. Eu não quis te magoar. Eu respirei fundo e disse: quando você precisava de mim para pagar a faculdade, eu era sua mãe. Quando precisava de colo, eu era sua mãe. Quando precisava de dinheiro para o casamento, eu era sua mãe. Mas quando chegou a hora de me apresentar para o seu novo mundo, eu virei vergonha. Soltei o braço dela e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para trás. Ah, Camila, antes que eu vá, veja seu celular. Ela pegou o aparelho. As notificações continuavam chegando. Ping, ping, ping. O rosto dela ficou branco. Eduardo tentou tirar o celular da mão dela. Não pode ser, murmurou ele. Ela olhou para mim, os olhos marejados. Mãe, o que você fez? Sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo. Eu só costurei o que vocês mesmos cortaram. Saí do apartamento sem olhar para trás. No corredor, ouvi o grito de desespero dela e a voz furiosa de Eduardo ecoando. Sua mãe é louca. Apertei o botão do elevador. As portas se fecharam devagar. E foi ali, no reflexo do aço, que vi algo diferente no meu rosto. Não era dor, era alívio. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha escolhido a mim mesma. Nos dias que seguiram depois daquela tarde,
O silêncio parecia ter se mudado para dentro da minha casa. Era um silêncio diferente. Não o silêncio tranquilo de quem encontra paz, mas o silêncio pesado de quem precisa aceitar que algo que amava morreu. Eu acordava, fazia café, olhava para o celular e via dezenas de mensagens não lidas da Camila. Mãe, por favor, atende. Mãe, a gente precisa conversar. Eu te imploro. Desfaz isso. Mas eu não respondia. No primeiro dia, tentei ler. As palavras dela misturavam arrependimento e desespero, mas não eram suficientes para costurar o rasgo que ela tinha feito dentro de mim. Eu sabia que, se atendesse, ia acabar cedendo, como sempre fiz. E naquele momento, pela primeira vez em anos, eu precisava manter o que fiz. O telefone também tocava sem parar. Era o Eduardo, fornecedores, gente do buffet, até o decorador. Todos queriam confirmação, explicação, pagamento. Eu respondia com calma, dizendo apenas: o contrato foi cancelado, estava no meu nome. Assunto encerrado. Na manhã do terceiro dia, minha vizinha, Dona Marlene, bateu na minha porta. Ela sempre foi curiosa, mas também carinhosa. Quando abri, ela me olhou com aqueles olhos que misturavam choque e admiração. Menina, o prédio inteiro está comentando. Dizem que você cancelou o casamento da sua filha. É verdade? Olhei para ela e respondi simples: é verdade. Ela entrou, se sentou no sofá e soltou um suspiro. Eu sei que não tenho nada a ver, mas você fez certo. Eu vi você criar essa menina sozinha, vi o quanto você sofreu. Nenhuma mãe merece passar o que você passou. As palavras dela me confortaram mais do que eu esperava. Pela primeira vez, alguém dizia que eu estava certa. Nos dias seguintes, outras vizinhas vieram. Neide, Fátima, até o porteiro do prédio comentou que tinha ouvido falar da história no grupo de WhatsApp da rua. Eu fiquei surpresa. Aquele drama, que era só meu e da Camila, agora parecia ter virado notícia de bairro. Mas o que mais me surpreendeu foi o sentimento que começou a crescer dentro de mim. Um misto de vergonha e libertação. Vergonha por ter deixado as coisas chegarem àquele ponto. Libertação por, finalmente, ter dito basta. Na quinta-feira, minha irmã Regina, que mora em Florianópolis, me ligou. A voz dela vinha calma, mas preocupada. Lúcia, acabei de falar com a Camila. Ela tá desesperada. Disse que o noivo terminou o noivado. Terminou? Perguntei, tentando disfarçar a surpresa. Disse que a família dele ficou furiosa, que a mãe do Eduardo chamou ela de golpista, que espalharam para todo mundo que ela mentiu sobre quem pagava o casamento. Fiquei em silêncio. Do outro lado, Regina esperava uma reação. E o que ela vai fazer agora? Perguntei. Tá tentando remarcar o casamento para fevereiro. Mas ninguém quer atender ela. Todos os fornecedores estão lotados e ela não tem mais o dinheiro. Fechei os olhos e senti uma pontada no peito. Não era alegria. Era justiça. Ela precisava aprender, Regina. Disse baixo. Eu sei, mas você sabe como é. É sua filha. É. Mas também é uma mulher adulta. E precisa entender que respeito não se compra com luxo. Regina suspirou. Eu te entendo. E sinceramente tô do seu lado. Depois da ligação, fiquei olhando para o vestido azul marinho que ainda estava pendurado na porta do quarto. Toquei o tecido com a ponta dos dedos. Era bonito, simples, feito com amor, um símbolo do que eu era. E pensei, ela tinha vergonha disso. Lá fora, o sol se punha devagar, tingindo o céu de laranja. Eu preparei um café e sentei na varanda. Pela primeira vez em muitos meses, o ar parecia leve. Mesmo com o coração ferido, eu conseguia respirar. Nos dias seguintes, começaram a chegar notícias por meio de Dona Marlene, que, como sempre, sabia de tudo. Lúcia, você não vai acreditar. O Eduardo devolveu o anel de noivado. Disse que não pode casar com alguém de família problemática. Família problemática, repeti, amargando cada sílaba. É. E parece que os pais dele estão espalhando isso por aí. A coitada tá passando vergonha. Eu não respondi. Só fechei os olhos e respirei fundo. Era duro ouvir, mas era necessário. Camila sempre teve vergonha da minha simplicidade, da minha casa, da minha profissão.
Agora, o mundo estava mostrando para ela que dinheiro e aparência não garantem respeito. Naquela noite, eu sonhei com o passado. Sonhei com ela pequena, desenhando uma casinha colorida e dizendo: somos nós, mãe, eu e você, contra o mundo. Acordei com lágrimas nos olhos. No sábado, uma semana depois do cancelamento, saí para caminhar na praça da esquina. O vento estava fresco e o som das crianças brincando me trouxe uma paz que eu não sentia há tempos. Eu vi uma menininha correndo com a mãe, rindo alto, e senti um nó na garganta. Pensei: será que um dia a Camila vai entender o amor que eu senti por ela? À tarde, Dona Marlene voltou, trazendo bolo e café. Eu falei com a Sônia, do prédio da sua filha, disse ela, enquanto cortava um pedaço. Parece que a Camila está trancada em casa. Não sai, não come, não atende ninguém. Ela vai ter que levantar, respondi. Firme. Um dia, todo mundo levanta. Mas, no fundo, uma parte de mim doía por saber que minha filha estava sofrendo. Eu a amava, apesar de tudo. Só não podia mais permitir que ela me ferisse. Na segunda-feira seguinte, o telefone tocou novamente. Era Regina. Lúcia, você precisa saber. Camila perdeu o emprego. O quê? O escritório descobriu sobre o escândalo e não quis se envolver. Disseram que era melhor se afastar. Fechei os olhos e apoiei a cabeça na parede. Tudo estava desmoronando na vida dela. Eu me perguntei se tinha ido longe demais. Mas logo veio a lembrança das palavras dela. Mãe, você não se encaixa no padrão. E a culpa se dissolveu. A justiça da vida, às vezes, vem devagar, mas vem. Naquela semana, comecei a costurar de novo. Uma vizinha pediu para eu fazer um vestido de festa, e aceitei. Enquanto a agulha atravessava o tecido, percebi como aquele movimento me acalmava. Era como se, a cada ponto, eu remendasse um pedaço do meu coração. O telefone continuava tocando, mas agora eu deixava tocar. Sabia que mais cedo ou mais tarde ela viria. E veio. Na sexta-feira à noite, Dona Marlene apareceu mais uma vez. Lúcia, vi a Camila no portão do prédio hoje. Tava chorando. Disse que queria falar com você, mas ficou com medo de subir. Meu coração apertou. Disse isso? Disse. Passei a noite acordada, pensando no que eu diria se ela aparecesse. Parte de mim queria abrir os braços, outra parte queria manter a distância. O sábado amanheceu calmo. Fiz café, abri a janela e deixei o cheiro invadir a casa. O telefone tocou. Era o número dela. Olhei por longos segundos antes de atender, mas não atendi. Minutos depois, o interfone tocou. Dona Lúcia, tem uma moça aqui dizendo que é sua filha. Pode deixar ela subir. Mas antes que eu terminasse de falar, o porteiro respondeu. Ela disse que volta outro dia. Fiquei parada, olhando para o interfone. O som do clique ainda ecoava nos meus ouvidos. Ela esteve tão perto, e ainda assim, tão longe. Peguei o vestido azul de novo. Toquei o tecido e pensei. Talvez um dia ela volte, e talvez esse vestido ainda esteja aqui esperando. Fechei os olhos e respirei fundo. Lá fora, o som do vento parecia sussurrar que ainda não era o fim. Mas eu não fazia ideia de que o reencontro verdadeiro ainda estava por vir, e que ele viria da forma mais inesperada possível. O tempo tem uma forma cruel de passar, quando a gente está ferida. Às vezes corre, às vezes arrasta. Nos dias seguintes, depois que Camila apareceu no portão e foi embora sem coragem de subir, tudo pareceu suspenso no ar. A vida continuava lá fora, mas dentro de mim, tudo estava parado. Eu seguia minha rotina. Acordava cedo, fazia meu café, costurava. Fingir normalidade era mais fácil do que encarar o buraco que a ausência dela deixava. O telefone ainda tocava, mas as ligações foram diminuindo. Aos poucos, o silêncio voltou a ser o som da minha casa. Uma tarde, enquanto costurava uma barra de vestido, Dona Marlene bateu na minha porta, ofegante. Lúcia, você viu as redes sociais? Redes sociais? Não. Por quê? A Camila postou uma coisa. Um texto. Peguei o celular com as mãos trêmulas. Abri o perfil dela e lá estava. Uma foto antiga, nossa, no dia da formatura dela. A legenda dizia: às vezes,
O amor também erra o caminho. Espero um dia poder reconstruir o que destruí. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos. Elas não pediam desculpas diretamente, mas eram um sinal, um fio de esperança, fino, frágil, mas ainda assim um fio. Naquela noite, sonhei de novo com o passado. Sonhei com o dia em que ela aprendeu a andar de bicicleta. Eu segurava o banco e ela gritava: "Não solta, mãe!" Eu prometi que não soltaria, mas soltei, e ela pedalou sozinha, feliz, sem perceber. Talvez a vida fosse exatamente isso. Um dia, a gente solta. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos gestos. Um ramalhete de flores deixado na portaria. Uma mensagem curta. "Mãe, posso passar para te ver no domingo?" Eu não respondi. Ainda não. O domingo chegou, e eu fiquei em casa, meio nervosa. Preparei café, bolo, mas o interfone não tocou. Esperei até o fim da tarde. Nada. Na segunda-feira, fui até o mercado, e quando estava na fila do caixa, ouvi duas mulheres comentando. Coitada da Camila, né? Dizem que o noivo deixou ela com dívidas enormes. É. E que a mãe não quer ver ela nem pintada de ouro. Saí do mercado com o coração apertado. Era estranho ouvir sobre minha própria vida na boca dos outros. Quando cheguei em casa, vi um envelope embaixo da porta. Era dela. Dentro, uma carta escrita à mão. "Mãe, eu entendo se você não quiser me ver. Eu errei, eu te magoei, mas eu preciso te contar o que aconteceu. O Eduardo me deixou com todas as contas. Estou vendendo minhas coisas para pagar. Eu só queria te ver. Nem que fosse por 5 minutos." As lágrimas caíram sobre o papel. Fiquei ali, sentada no chão, lendo e relendo. Pela primeira vez, senti que ela estava realmente sentindo o peso das escolhas que fez. 2 dias depois, Regina me ligou. "Lúcia, a Camila me procurou. Disse que você não responde." Eu não sei o que dizer, Regina. Diz o que sente. Às vezes, é só isso que falta. As palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça o resto do dia. À noite, sentei na varanda com o vestido azul marinho no colo. Toquei o tecido, respirei fundo e pensei: talvez seja a hora. Mas o destino sempre tem um jeito de chegar antes da gente. Na manhã seguinte, eu estava costurando quando ouvi batidas fortes na porta. Abri e dei de cara com Camila. O rosto dela estava abatido, os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito. Ela parecia menor. "Oi?" Mãe disse, com a voz fraca. "Posso entrar?" Dei um passo para o lado e deixei. Ela entrou devagar, olhando cada canto da sala, como se estivesse pisando em território sagrado. Sentou no sofá e ficou em silêncio. Eu também. "Mãe, eu não tenho desculpas. Eu fui cruel. Eu deixei o dinheiro, o status, o orgulho me cegarem. Eu não percebi o que estava fazendo até perder tudo." Ela começou a chorar. As mãos tremiam. Eu continuei em silêncio, observando. O Eduardo me usou. Quando o casamento foi cancelado, ele ficou furioso. Disse que o nome da família dele tinha sido manchado. 3 dias depois, terminou comigo e levou o carro que estava no meu nome. Disse que o apartamento era dele. Eu fiquei com nada. Eu a ouvi falar. Mas o que doía não era a história. Era a lembrança do que ela tinha dito para mim. "Mãe, eu tive vergonha de você", ela confessou, com a voz embargada. "Vergonha da nossa casa, das suas roupas, do seu trabalho. Eu quis ser alguém que eu não era. E agora, percebo que o que eu joguei fora era o que mais importava." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu me levantei, fui até a cozinha e peguei um copo d'água. Entreguei a ela sem dizer nada. Ela segurou com as 2 mãos, tentando se recompor. "Eu não tô pedindo para você me perdoar agora. Só quero que saiba que eu aprendi e que me arrependo de verdade." Sentei ao lado dela e fiquei olhando. O tempo parecia ter voltado, como se eu estivesse diante daquela menina de 10 anos que chorava por ter caído da bicicleta. A diferença é que, agora, ela mesma tinha se empurrado para o chão. "Camila, a vida ensina de formas diferentes. Algumas vezes com carinho, outras com dor. Você escolheu a segunda." Ela abaixou a cabeça. "Eu sei." O silêncio se instalou novamente. Por um instante, tudo o que eu quis foi abraçar ela,
mas minhas mãos ficaram presas no ar. O coração dizia uma coisa, o orgulho outra. Então, ela levantou. Eu vou embora. Só queria dizer isso. Antes que chegasse à porta, eu falei: Camila. Ela virou. Eu não sei se tô pronta para te perdoar agora, mas eu tô pronta para te ouvir. Os olhos dela brilharam. Isso já é mais do que eu esperava. Ela deu um passo à frente e me abraçou. Um abraço tímido, inseguro, mas cheio de verdade. Senti o cheiro do cabelo dela, igual quando era menina. Ficamos assim por alguns segundos. Quando ela se afastou, eu vi que um peso tinha saído dos ombros dela. Obrigada, mãe disse, enxugando as lágrimas. Eu te ligo amanhã, pode ser? Pode. Ela saiu. Fiquei parada olhando a porta fechada, o coração acelerado. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem dela chorando voltava o tempo todo. Eu sabia que ainda havia muito a ser dito. Mas talvez, pela primeira vez, o amor e o arrependimento estivessem na mesma mesa. Nos dias seguintes, ela mandou mensagens curtas. Bom dia, mãe. Tá tudo bem aí? Posso passar no fim de semana? Eu respondia com poucas palavras, mas respondia. Na sexta-feira, ela mandou outra mensagem. Quero te mostrar uma coisa. Posso ir amanhã? No sábado, preparei café e bolo de fubá. Quando o relógio marcou 10 da manhã, o interfone tocou. Dona Lúcia, sua filha tá aqui. Quando abri a porta, Camila estava sorrindo. Um sorriso tímido, mas sincero. Nas mãos, trazia uma caixa de papelão. O que é isso? Perguntei. Lembra dos contratos do casamento? Eu consegui anular todos os débitos e vim te devolver o dinheiro que sobrou. Abri a boca, surpresa. Ela continuou. Não é tudo, mas é o começo. Eu quero te pagar, mãe. Não pelo dinheiro, mas pelo respeito que te devo. Fiquei sem palavras. Ela colocou a caixa na mesa, me olhou e disse: Eu quero reconstruir as coisas entre a gente. Devagar, mas do jeito certo. Senti as lágrimas vindo, mas segurei. Camila, respeito não se paga com dinheiro. Se reconquista com atitudes. Ela assentiu. Eu sei. E é isso que eu quero fazer. Tomamos café juntas pela primeira vez em meses. Conversamos pouco, mas o suficiente. Quando ela foi embora, me deu um beijo no rosto e disse: Até amanhã, mãe. Depois que a porta fechou, fiquei olhando o vazio da sala. O vestido azul ainda estava lá, pendurado, esperando. Toquei o tecido e pensei que talvez, em breve, ele pudesse ter um novo significado. Mas no fundo, eu sabia. O verdadeiro teste ainda estava por vir. Os dias seguintes à visita da Camila foram estranhamente calmos. Depois de tanto tempo vivendo em meio a lágrimas, raiva e lembranças cortantes, o silêncio pareceu diferente. Não era o silêncio pesado da dor, mas aquele tipo de quietude que vem quando a alma precisa se reorganizar. Eu acordava cedo, fazia meu café e olhava para o vestido azul pendurado na porta. Ele parecia me observar também, como se guardasse todas as palavras que ainda não foram ditas entre nós. Camila começou a mandar mensagens todos os dias. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Fiz pão de queijo. Quer que eu leve? No começo, eu respondia curto. Tô bem. Obrigada. Outro dia. Mas, aos poucos a resistência começou a ceder. No fundo, eu sabia que minha filha estava tentando, do jeito dela, reconstruir algo que o orgulho havia destruído. No sábado seguinte, ela apareceu sem avisar. Tocou a campainha com aquele toque rápido que sempre usava quando era criança. Quando abri a porta, ela estava sorrindo, e o sorriso dela, pela primeira vez em muito tempo, parecia verdadeiro. Fiz bolo de cenoura, do jeito que você gostava, disse, levantando a forma embrulhada num pano de prato. Você ainda lembra, respondi, sentindo o nó na garganta. Ela entrou e foi direto para a cozinha, como se nunca tivesse ido embora. Falava das coisas simples, do trabalho novo que estava tentando conseguir, dos cursos que queria fazer. Eu ouvia em silêncio. Ver ela ali, de volta, mexendo nas minhas panelas, me deu uma sensação estranha, uma mistura de saudade e medo. Saudade do que fomos e medo de me deixar acreditar que tudo podia voltar a ser como antes. Depois do café, ela olhou em volta e disse: Mãe, posso te ajudar com alguma coisa aqui em casa? Sorri.
Pode. Lava a louça, igual quando era menina. Ela riu. E foi ali, entre pratos e risadas tímidas, que percebi o quanto tinha sentido falta daquele som. Nos dias que se seguiram, nossa rotina começou a se costurar de novo. Camila me ligava à noite, perguntava se eu tinha jantado, se precisava de alguma coisa. Às vezes, eu dizia que sim só para ouvir a voz dela mais um pouco. Era como aprender a amar de novo, mas com mais cuidado, com medo de que um movimento brusco quebrasse o que estava sendo reconstruído. Uma tarde, recebi uma visita inesperada. Era Dona Marlene, com aquele jeito curioso que só ela tinha. Lúcia, vi sua filha esses dias no mercado. Tava diferente, mais simples, sabe? Tava com roupa de gente normal. Eu ri. É, a vida ensina. Ensina sim, mas nem todo mundo aprende. A sua aprendeu. As palavras dela ficaram ecoando. Eu sabia que Dona Marlene tinha razão. Camila estava mudando. Pela primeira vez, não falava de marcas, festas ou aparências. Falava de recomeços. Alguns dias depois, ela chegou aqui com uma pasta de documentos. Mãe, consegui um emprego. Onde? Num escritório pequeno em Vila Mariana. É longe. O salário não é grande, mas é honesto. Os olhos dela brilhavam com aquele orgulho puro, o mesmo que eu via quando ela era criança e me mostrava um desenho novo. Parabéns, filha disse, tentando conter as lágrimas. O importante é começar de novo. Ela me abraçou e sussurrou. Começar de novo, mas dessa vez, com os pés no chão. A partir daí, nossas conversas ficaram mais leves. Passamos a almoçar juntas todos os domingos. Eu cozinhava o frango com farofa que ela sempre amava e que antes tinha desprezado. E ela comia sorrindo, dizendo como eu sentia falta desse gosto. Mas mesmo com tudo se ajeitando, havia algo dentro de mim que ainda doía. Às vezes, quando ela falava do passado, do que aprendeu, eu ouvia e sorria. Mas por dentro pensava, se ela não tivesse me ferido tanto, talvez eu não tivesse aprendido a me proteger. Era uma ferida que cicatrizava devagar, mas cicatrizava. Certa noite, ela me ligou chorando. Mãe, posso te contar uma coisa? Claro, filha. O Eduardo me mandou mensagem. Disse que sente falta, que quer conversar. Meu coração disparou. E o que você respondeu? Nada ainda. Eu fiquei confusa. Parte de mim ainda lembra do que a gente viveu, mas outra parte sabe que foi ele quem me empurrou para longe de você. Suspirei. Filha, algumas pessoas não voltam porque se arrependem. Voltam só para ver se ainda tem poder sobre você. Ela ficou em silêncio. Eu tô com medo de cair na mesma armadilha. Então, houve o medo. Às vezes, ele é o único que fala a verdade. Na manhã seguinte, ela veio em casa e disse: Mãe, eu bloqueei ele. Fez bem. Eu quero cuidar da minha vida agora. Quero cuidar da gente. Fiquei em silêncio por alguns segundos, depois sorri. Eu tô orgulhosa de você. Aquela frase, simples, fez os olhos dela encherem de lágrimas. Ela me abraçou forte. Eu passei tanto tempo querendo ser aceita por gente que nem se importava comigo, mãe. Agora só quero ser aceita por quem sempre me amou. Depois disso, comecei a ver uma luz diferente nela. Era como se o brilho superficial tivesse ido embora, e o que restou fosse algo mais bonito, mais humano. No entanto, a vida sempre encontra uma maneira de testar aquilo que a gente acredita estar curado. Na sexta-feira, o telefone tocou cedo. Era Regina, minha irmã. Lúcia, preciso te contar uma coisa. O que foi? A Camila. Eu vi uma postagem dela hoje. Acho que ela aceitou um novo trabalho, mas o dono da empresa é o irmão do Eduardo. Senti um arrepio. Como é que é? Pois é. Parece que ela nem sabia. Fiquei muda. O coração apertou. Eu sabia que o destino tinha um jeito cruel de colocar à prova o que a gente dizia ter superado. No domingo, ela veio almoçar como sempre. Parecia feliz. Falou do novo emprego, das tarefas, dos colegas. Eu ouvi com atenção, tentando disfarçar o medo que crescia em mim. Quando ela terminou, perguntei: Filha, esse escritório é de quem mesmo? Ela hesitou. De um tal de Gustavo. Gustavo Lacerda. Meu estômago se fechou. Lacerda era o sobrenome da família do Eduardo. Ela percebeu minha expressão e engoliu seco.
Mãe, eu juro que não sabia, mas agora que comecei, não posso sair. Preciso do trabalho. Eu entendo, filha. Só toma cuidado. Às vezes, o passado volta disfarçado de oportunidade. Ela ficou pensativa. Eu vou tomar, mãe. Pode confiar em mim. Mas, quando ela saiu naquele dia, fiquei com um pressentimento difícil de explicar. Algo me dizia que o teste ainda não tinha acabado. Naquela noite, sentei sozinha na varanda com o vestido azul marinho no colo. A lua refletia na janela, e eu pensei em quantas vezes aquele vestido tinha sido testemunha do nosso amor e da nossa dor. Eu o toquei e sussurrei baixinho. Por favor, Deus, não deixe a minha filha cair de novo. O vento soprou suave, mas frio. Lá dentro, o relógio marcou meia-noite. E eu soube, no fundo do coração, que a tempestade podia ter passado, mas o céu ainda guardava nuvens. As semanas seguintes foram um teste de paciência e fé. Depois que descobri que Camila estava trabalhando numa empresa ligada à família do Eduardo, tentei disfarçar a preocupação. Eu sabia que ela precisava seguir em frente, mas também sabia que o passado, às vezes, gosta de se disfarçar de futuro. Nos primeiros dias, ela vinha jantar comigo e parecia animada. Falava do novo ambiente, dos colegas simpáticos, das tarefas criativas. Eu ouvia, sorrindo, mas dentro de mim havia um nó apertado. Um nó de mãe. Aquele tipo de aperto que não some até ter certeza de que o filho está realmente seguro. Numa noite de quinta-feira, enquanto tomávamos café na cozinha, ela comentou: Mãe, o Gustavo, meu novo chefe, é bem diferente do Eduardo. Ele é educado, respeitoso. Disse que sou talentosa. Eu respirei fundo antes de responder. Fico feliz, filha. Mas lembra sempre que gentileza e verdade nem sempre andam juntas. Ela riu. Eu sei, mãe. Pode deixar. Mesmo assim, eu via algo nos olhos dela. Um brilho novo, uma esperança talvez ingênua. Como se aquele emprego fosse a prova de que a vida ainda podia dar uma segunda chance. As coisas pareciam melhorar. Camila se levantava cedo, trabalhava o dia todo, voltava cansada, mas contente. De vez em quando, trazia flores ou frutas para mim, dizia que sentia falta do cheiro da minha casa. A relação entre nós duas finalmente começava a ter o equilíbrio que sempre sonhei. Mas a paz, eu aprendi, nunca dura muito. Certo domingo, ela chegou diferente. O sorriso estava ali, mas os olhos denunciavam cansaço. Tá tudo bem, filha? Perguntei. Ela hesitou. Tá. Mais ou menos. O que aconteceu? Nada demais. É que o Gustavo me chamou para conversar. Disse que quer me promover. Isso é ótimo, Camila. É. Mas ele também é irmão do Eduardo, mãe. Meu coração gelou. E ele falou sobre isso? Falou. Disse que lamentava o que o irmão fez, que entende como eu me senti, que quer me ajudar a reconstruir minha carreira. Senti um arrepio. Filha, cuidado. Às vezes, quando o destino quer testar a gente, ele vem disfarçado de gentileza. Ela assentiu, mas percebi que não acreditou completamente. Nos dias seguintes, ela começou a falar mais sobre o Gustavo. Dizia que ele era diferente, que a fazia se sentir valorizada, que a tratava com respeito. Eu ouvia e lembrava de como ela falava do Eduardo no início. As palavras eram quase as mesmas, só mudava o nome. Numa noite chuvosa, o telefone tocou. Era Regina, minha irmã. Lúcia, você tá sabendo que a Camila tá saindo com o Gustavo? Como assim? Saindo? Um conhecido meu viu os dois jantando em Ipanema. Disseram que pareciam bem próximos. Fiquei muda por alguns segundos. Ela não me contou nada. Eu imaginei. Só. Fica de olho, tá? Desliguei o telefone e sentei na beira da cama. Senti o mesmo frio na barriga que senti quando descobri o primeiro noivado. Era como se o passado estivesse voltando, insistindo em repetir o mesmo erro. No dia seguinte, quando ela veio me visitar, eu tentei conversar. Filha, preciso te perguntar uma coisa. O que foi? Você tá envolvida com o Gustavo? Ela ficou vermelha. Mãe, ele é diferente. Ele é gentil, sincero. Filha, homens educados também machucam. Só demoram mais para mostrar. Ela suspirou, irritada. Mãe, eu não tô repetindo o passado, tá bom? Eu aprendi. Ficamos em silêncio.
Eu não quis insistir. Sabia que às vezes, quanto mais a gente tenta alertar, mais o outro quer provar que está certo. Nos dias seguintes, percebi que ela estava mais distante, ligava menos, vinha menos. A mesma história de antes, reescrita com novas palavras. Meu coração dizia que algo estava errado, mas eu não sabia o quê. Uma tarde, Dona Marlene apareceu. Lúcia, ouvi uma coisa. Não sei se devia falar. Fala, Marlene. Pelo amor de Deus. Dizem que o Gustavo tá com problemas na empresa, que ele tá devendo para meio mundo e usando o nome da família para conseguir contratos. E a Camila sabe disso? Acho que não. Meu peito começou a apertar. Eu sabia que precisava agir, mas não podia interferir como antes. Se eu tentasse resolver, ela ia achar que eu estava controlando a vida dela de novo. Naquela noite, me sentei na varanda e comecei a bordar. Cada ponto era um pensamento. Eu lembrava das palavras que disse no passado. Filha, você precisa aprender com as consequências. Talvez agora fosse a hora de colocar isso em prática. 2 dias depois, ela chegou em casa chorando. Mãe, você tinha razão. O que aconteceu, Camila? O Gustavo me enganou. Disse que ia abrir um projeto comigo. Pediu para eu assinar uns papéis. Agora descobri que eram contratos falsos. Ele usou meu nome para encobrir as dívidas da empresa. Meu coração disparou. E agora? Eu posso ser processada, mãe. Eu não sei o que fazer. Ela chorava como uma criança. Eu a abracei sem pensar. Calma, filha. A gente vai resolver isso. Eu sou uma idiota. Eu achei que dessa vez seria diferente. Você não é idiota, Camila. Só confiou demais em quem não merecia. Ela ficou me olhando, os olhos inchados. Mãe, por que eu sempre caio nas mesmas armadilhas? Porque você ainda não aprendeu a se ver com os meus olhos. Ficamos em silêncio. Eu sabia que aquele momento era diferente. Ela não estava pedindo para que eu resolvesse, estava pedindo para que eu ficasse ao lado dela. Nos dias seguintes, corremos atrás de advogados, documentos, explicações. Foram dias cansativos, de idas e vindas, mas dessa vez ela não fugiu das consequências. Eu vi minha filha lutar, assumir a responsabilidade, pedir desculpas, tentar consertar o que podia. Uma noite, depois de tudo parecer mais calmo, ela me olhou e disse: Mãe, eu percebi que a pior coisa não foi ter perdido o dinheiro, nem o emprego. Foi ter perdido o respeito que eu tinha por mim. E agora? Agora, quero me respeitar de novo. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Pela primeira vez, senti que a Camila que eu criei estava de volta. Mas a vida, essa tecelã caprichosa, sempre guarda um último fio de surpresa. No final daquela semana, ela recebeu uma ligação. Era da antiga empresa do Gustavo, disse, ainda surpresa. Querem que eu vá lá para esclarecer umas coisas pessoalmente. Você vai sozinha? Perguntei. Vou, mãe. Quero encerrar esse capítulo de vez. Assenti, tentando parecer tranquila, mas o coração acelerou. No dia seguinte, ela saiu cedo. Deixou o celular carregando em cima da mesa. Só percebi quando ouvi o toque de uma notificação. A tela acendeu e vi o nome. Gustavo Lacerda. Meu peito gelou. Olhei para o telefone e senti o instinto que só uma mãe entende, aquele aviso silencioso de que algo está prestes a acontecer. Peguei o aparelho e vi a prévia da mensagem. Precisamos conversar. Vai ser rápido. Te encontro no estacionamento. O medo tomou conta de mim. Fiquei parada por alguns segundos, o coração disparado. Então vesti o casaco, peguei a bolsa e saí de casa. Eu não sabia o que ia encontrar, mas sabia que não podia deixar minha filha enfrentar o passado sozinha outra vez. O dia começou nublado, com aquele vento frio que parece anunciar alguma coisa ruim. Desde que Camila saiu de casa pela manhã, eu não consegui sossegar. O celular dela ainda estava sobre a mesa, e aquela mensagem de Gustavo piscava na tela, como um aviso. Precisamos conversar. Vai ser rápido. Te encontro no estacionamento. Cada vez que eu lia aquelas palavras, sentia o coração apertar. Peguei o casaco, o guarda-chuva e saí. O céu parecia mais pesado a cada passo. Peguei o ônibus em direção à Zona Sul, onde ficava o prédio da empresa. O caminho inteiro, minhas mãos tremiam. Eu tentava pensar em algo racional, mas a intuição de mãe gritava mais alto.
Quando cheguei, reconheci o estacionamento logo de longe. Era um prédio moderno, de fachada espelhada. Havia poucos carros e o vento soprava forte. Caminhei devagar, olhando em volta. Foi quando vi Camila. Ela estava parada perto de um carro preto, de braços cruzados, falando com Gustavo. Eu me escondi atrás de uma pilastra. Não queria que ela me visse, mas precisava entender o que estava acontecendo. A voz dele era calma demais para o que dizia. Você não precisava ter envolvido advogados, Camila. A gente podia ter resolvido isso entre nós. Resolver o quê, Gustavo? Você me enganou. Eu só quis te ajudar. Ajudar? Usando meu nome para falsificar contratos? Isso é crime. Crime. É destruir a reputação da minha empresa. Você devia ter pensado nisso antes de abrir a boca. Senti o sangue gelar. O tom de voz dele mudou. Ficou ameaçador. Dei um passo à frente, pronta para intervir, mas me controlei. Camila respirou fundo e respondeu: Eu não vou mais ter medo de você. Já perdi tudo uma vez por confiar nas pessoas erradas. Isso não vai se repetir. Gustavo deu um sorriso frio. Você acha que vai sair limpa dessa? Eu posso acabar com sua carreira. Com um telefonema, ninguém mais vai querer te contratar. Pode tentar, ela disse firme. Eu prefiro perder o emprego do que perder o respeito por mim mesma. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois deu um passo na direção dela. Você fala igual à sua mãe. Sabe que foi por culpa dela que seu casamento acabou, né? Camila empalideceu. Não fala dela. Ela destruiu a sua vida. E agora, tá destruindo a minha. Foi nesse momento que o instinto falou mais alto. Chega, Gustavo, eu disse, saindo de trás da pilastra. Os dois viraram ao mesmo tempo. Camila arregalou os olhos. Mãe, o que você tá fazendo aqui? Vim te buscar, filha. Gustavo me olhou com um sorriso debochado. Que bonito. A família reunida. Você já fez estrago demais, respondi. Agora é hora de parar. A senhora não tem nada a ver com isso. Tenho sim. Sou mãe dela. E enquanto eu estiver viva, ninguém vai levantar a voz para minha filha. Por um segundo, ele pareceu surpreso. Mas logo riu, com aquele tom arrogante. Vocês duas são iguais. Duas mulheres sozinhas achando que podem enfrentar o mundo. Camila deu um passo à frente. A diferença é que agora eu sei de que lado eu tô. E é do lado da minha mãe. A chuva começou a cair fina, silenciosa. Era como se o céu observasse aquele momento, esperando o desfecho. Gustavo ainda tentou manter a pose. Isso não vai ficar assim. Já ficou, disse Camila firme. Ele entrou no carro e saiu acelerando. O barulho dos pneus molhados ecoou pelo estacionamento. Ficamos paradas por alguns segundos, sem dizer nada. A chuva começou a engrossar. Camila olhou para mim, com os olhos marejados. Você não devia ter vindo, mãe. Eu não podia ficar em casa sabendo que você estava sozinha. Ela me abraçou, molhada, tremendo, e naquele abraço, todo o peso dos últimos meses pareceu se dissolver. Chorei junto com ela, sem vergonha, sem orgulho, só com amor. Desculpa, mãe, ela sussurrou. Por tudo. Eu sei, filha. E eu te perdoo. Nos minutos seguintes, ficamos ali, abraçadas sob a chuva, como se o tempo tivesse parado. Era como se o mundo inteiro ao redor tivesse desaparecido e restasse apenas o som da água e o bater dos nossos corações. Quando a chuva diminuiu, fomos até o ponto de ônibus. Nenhuma de nós falou muito. Eu segurava a mão dela como quando ela era criança, e ela se deixava guiar, cansada, mas em paz. Em casa, fiz chá e coloquei as roupas dela para secar. Ela se sentou no sofá, exausta. Eu pensei que nunca mais fosse ter coragem de te encarar, mãe. E agora? Agora, eu só quero te dar orgulho. Sorri, acariciando o cabelo dela. Você já me dá orgulho, filha. O tempo todo. Ela chorou de novo. Mas dessa vez, não era tristeza. Era alívio. Nos dias seguintes, a vida foi se ajeitando devagar. Camila procurou outro emprego. Começou a se reorganizar. Às vezes, eu ainda acordava assustada, lembrando da cena do estacionamento, do medo que senti. Mas logo vinha a lembrança do abraço dela, e o medo ia embora. Certa noite, estávamos jantando quando ela disse algo que me fez parar o garfo no ar. Mãe, eu tô pensando em voltar a estudar.
fazer um curso de design social, projetos voltados para comunidades. Que ideia linda, filha! Quero usar o que sei para fazer diferença. E se der certo, quero que a senhora me ajude com as costuras. Ri, emocionada. Então quer dizer que vamos virar sócias agora? É. Só que dessa vez, de igual para igual. As palavras dela ficaram ecoando em mim. Igual para igual. Talvez fosse isso que a vida estivesse tentando ensinar o tempo todo. Que o amor verdadeiro só existe quando é equilibrado. Quando mãe e filha se olham sem culpa, sem hierarquia, apenas com respeito. Mas nem sempre a paz dura o quanto a gente gostaria. Na sexta-feira seguinte, enquanto arrumava a cozinha, o telefone tocou. Atendi achando que era Regina, mas do outro lado, uma voz masculina perguntou: Dona Lúcia? Sim, é ela. Aqui é o detetive Sérgio, da Delegacia Central. A senhora é mãe da Camila Almeida? Sou sim. O que aconteceu? Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu senti o coração acelerar. Precisamos que a senhora venha até aqui. É sobre sua filha. O mundo pareceu girar. A colher caiu da minha mão e bateu no chão, fazendo um som metálico e distante. Mas o que aconteceu com a minha filha? Perguntei, quase sem voz. Prefiro explicar pessoalmente, senhora. Pode vir o mais rápido possível. O telefone ficou mudo. Fiquei parada no meio da cozinha, o coração batendo descompassado. Lá fora, o céu voltava a escurecer, como se a tempestade nunca tivesse realmente ido embora. Peguei o casaco e a bolsa. Antes de sair, olhei para o vestido azul pendurado na porta. Toquei o tecido uma última vez e sussurrei: Aguenta, minha filha. Eu tô indo. O caminho até a delegacia parecia interminável. O céu escurecia devagar e cada luz do farol refletia como uma lembrança do medo. O coração batia tão forte que eu mal ouvia os sons da cidade. Só conseguia pensar na voz do policial ao telefone. É sobre sua filha. Essas palavras ecoavam na minha cabeça como um aviso. Quando cheguei, o policial da recepção me reconheceu e pediu que eu esperasse um momento. Eu tentava respirar fundo, mas minhas mãos não paravam de tremer. Minutos depois, um homem de terno escuro apareceu. A senhora é Dona Lúcia? Sou. O que aconteceu com a minha filha? Ele me conduziu até uma sala pequena e fechou a porta. Calma. Sua filha está bem fisicamente, mas ela está muito abalada. Tivemos que trazê-la para cá depois de um incidente. Um incidente? O tal Gustavo Lacerda foi preso há algumas horas. Quando soube que seria intimado, tentou fugir e acabou indo até o prédio onde a sua filha estava. Houve uma discussão. Ele a empurrou, ela caiu, mas nada grave. Meu corpo inteiro ficou frio. E ela? Está ali na outra sala, prestando depoimento. Abri a porta e a vi. Camila estava sentada, o rosto pálido, mas viva. Quando nossos olhos se encontraram, ela levantou e correu para me abraçar. Mãe! Abracei forte, tão forte que achei que o tempo parasse ali. Eu fiquei com tanto medo, mãe. Achei que ele ia fazer alguma loucura. Já passou, filha. Agora acabou. Ela chorava, o corpo tremendo. Eu acariciei o cabelo dela e senti o cheiro de chuva misturado com perfume barato. Pela primeira vez, aquele cheiro não me trouxe tristeza, mas orgulho. Era o cheiro de alguém que aprendeu a lutar. Depois que o depoimento terminou, voltamos para casa. O silêncio no carro era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de quem sobreviveu. Quando chegamos, ela tirou o casaco e sentou no sofá. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Eu pensei em desistir. Antes de você chegar lá, no estacionamento, eu estava tão cansada de errar, tão cansada de decepcionar. Mas quando vi você, quando ouvi sua voz, tudo mudou. Eu lembrei quem eu era. Meu peito se apertou. Você nunca deixou de ser minha filha, Camila. Mesmo quando o mundo te fez acreditar que era outra pessoa. Ela segurou minhas mãos. Eu quero te agradecer por nunca desistir de mim, mesmo quando eu mesma desisti. Senti as lágrimas caírem, quentes, silenciosas. A luz da sala refletia no rosto dela, e por um instante vi não a mulher adulta, mas a menina de 10 anos que me dizia: somos nós contra o mundo. Nos dias seguintes, a vida foi voltando ao ritmo. Camila começou a trabalhar num pequeno escritório comunitário,
ajudando mulheres a reformar espaços simples. Eu voltei a costurar mais do que nunca, agora com a ajuda dela. Ela desenhava, eu costurava. Era o começo de algo novo, nosso. Certa manhã, enquanto tomávamos café, ela me olhou e disse: Mãe, você percebeu que a gente sempre achou que o amor era se sacrificar? É, filha, mas eu aprendi que o amor de verdade é se respeitar e ensinar o outro a fazer o mesmo. Eu sorri. Demorou, mas aprendeu. E aprendeu do jeito mais bonito, vivendo. Ela se levantou, foi até o quarto e voltou com um presente. Uma moldura simples, com uma frase bordada: Quem planta respeito colhe paz. Aquela frase, costurada por ela mesma, parecia resumir toda a nossa história. Eu abracei o quadro como se fosse um pedaço da nossa reconciliação. À noite, enquanto ela dormia no quarto ao lado, fiquei pensando em tudo. Em cada lágrima, cada palavra dita, cada silêncio suportado, e percebi que, às vezes, a dor vem para abrir espaço para uma nova versão da gente mesma. Olhei para o vestido azul marinho pendurado na porta. Aquele mesmo que eu tinha feito para um casamento que nunca aconteceu. Ele ainda estava lá, intacto, mas agora tinha outro significado. Peguei o tecido e passei a mão devagar. Pensei: esse vestido não é mais o símbolo do que perdi, mas do que reconquistei. O amor próprio, o respeito, a minha paz. No domingo, Camila e eu fomos à praça, tomar café e olhar o movimento. O sol batia leve, as crianças corriam. De repente, ela me olhou e perguntou: Mãe, se você pudesse voltar atrás, faria tudo de novo? Pensei um pouco antes de responder. Faria sim. Porque cada dor que senti me trouxe até aqui. E aqui é o lugar onde eu aprendi a viver. Ela sorriu. E eu percebi que era o mesmo sorriso de quando ela era menina. Só que agora havia maturidade ali. Havia verdade. De volta para casa, abri as janelas e deixei o vento entrar. A luz do entardecer enchia a sala, e por um instante senti uma serenidade profunda. Era como se o universo dissesse: agora sim, está tudo no lugar. Antes de dormir, sentei à mesa com uma xícara de chá e comecei a escrever em um caderno. Escrevi sobre o amor, sobre os limites, sobre o perdão. E percebi que, no fim das contas, a vida é isso mesmo, uma costura de erros e acertos que formam um tecido bonito se a gente tiver paciência para remendar. No final da página, escrevi uma frase para nunca esquecer: amor sem respeito é só silêncio vestido de carinho. E foi assim que entendi o verdadeiro sentido da nossa história. Porque toda mãe precisa aprender a dizer não, e todo filho precisa aprender a ouvir. Porque amor de verdade não humilha, não cobra, não envergonha. Amor de verdade é aquele que levanta, que ensina e que cura. Se você ouviu essa história até o fim, eu quero te dizer uma coisa. Nunca permita que te façam acreditar que você vale menos. Nunca aceite um amor que te diminua. A dignidade não é um luxo. É a base de qualquer relação saudável. E se essa história tocou o seu coração, deixa um like, comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal para continuar ouvindo histórias que fazem a gente refletir sobre a vida, o amor e o valor de quem somos. Porque, no fim, quem planta desrespeito colhe solidão, mas quem planta dignidade colhe paz.